E como consequência, quando a máquina para de dar problema, quando você para de ter esse comportamento, como consequência, a máquina para de apresentar problema. Faz sentido para você? Faz sentido entender isso? Olha só, se eu venho aqui, a máquina quebra a agulha, eu troco apenas a agulha da minha máquina, eu não estou solucionando o problema. Não estou. Eu estou realmente fingindo que não existe um problema. Eu estou fazendo vista grossa. E com a nossa máquina de costura não pode se ter vista grossa. E é importante que você saiba, o mecânico não vai te contar a causa real do problema da sua máquina de costura. Ele não vai contar para você. O que antes os mecânicos faziam eram culpar as costureiras, mas isso lá na fábrica. Por quê? Existe uma diferença entre o mecânico da fábrica e o mecânico que vai no seu ateliê. Porque aqui nesse perfil, nesse canal, eu ensino costureiras que têm a sua própria máquina de costura, então o tratamento é diferente. Quando você está numa fábrica trabalhando e existem mecânicos técnicos que vão dar assistência necessária para a sua máquina de costura, porque existe uma crença que a costureira não pode mexer na máquina, aí lá na fábrica você tem um mecânico à espreita te esperando para solucionar os problemas da máquina de costura, e lá ele pode dizer, afirmar que o problema da máquina de costura está entre a máquina e a cadeira. Então, gente, quem está aqui entre a máquina e a cadeira? Então, sou eu. Ou alguns outros dizem que o problema é a pecinha que está atrás da máquina. Quem é a pecinha que está atrás da máquina? Mais uma vez, essa pecinha sou eu. Então, o mecânico culpa a costureira por estragar a máquina. Só ele não explica a raiz, a causa para aquele problema, da onde que veio aquele problema. Então, vamos lá. É mais fácil culpar, é mais fácil arrumar um culpado do que ensinar uma costureira na mentalidade deles. Isso lá na fábrica. Quem de vocês aqui já foi costureira de fábrica? Conta aqui para mim. Quem já costurou em fábrica? E existe o mecânico, que é o mecânico que vai até o seu ateliê, que vai até a sua costura, vai até o seu quartinho de costura, ele vai até você. E esse mecânico que vai até você, na tua frente, pelo menos, ele vai te respeitar. A maioria deles vai te respeitar. A maioria deles não vão falar nenhuma bobagem para você, porque a pagante é você. Na fábrica, a pagante é o dono da fábrica. Em casa, o pagante é a própria costureira. Então, ele vai te respeitar. Só existe uma questão fundamental, que é nos dois. Nos dois casos acontece, eles nunca vão contar para você o que causou aquele problema. Eles não vão explicar para você. E você vai ficar com aquele negócio, morri e não sabia. Você não sabia o porquê disso acontecer. Eles não vão te ensinar. Então, eu estou aqui para te ensinar que quando a máquina arrebentar a linha, quebrar a agulha, soltar o ponto, pular ponto, fazer bolinha embaixo, subir a linha, começar a travar, quando ela começar a apresentar qualquer problema, né? Qualquer problema, antes mesmo ou durante você buscar a solução para sua máquina de costura, procure descobrir a causa. Por que ela apresentou esse problema? E às vezes nós pagamos a visita técnica sem que a máquina esteja estragada. Por estar ansiosa em buscar a solução, eu acabo fazendo o quê? Eu acabo chamando o mecânico sem a máquina estar estragada. Um exemplo para você saber. Por exemplo, você está costurando com uma determinada linha, um determinado fio, e você vai trocar de cor, vai trocar de material, trocar de tecido. Legal?
Aí você pega uma outra linha. Esta outra linha começa a arrebentar. Esse outro fio começa a quebrar enquanto você costura. E aí, você desesperada para entregar os seus pedidos, você liga para o técnico. O técnico vem, mexe na sua máquina de costura, porque o trabalho dele é mexer na sua máquina de costura. Ele detecta que não tem nenhum problema, a sua máquina está afiadinha, está alinhadinha. Só que ele vai cobrar a tua visita. Qual era o problema da sua máquina? A linha. Ele vai colocar um silicone nessa linha, ele vai trocar esse fio por um outro cone de linha, ele vai substituir a linha. E se você estiver meio que por perto, observando, você vai sacar que era a linha. Você vai sacar. Mas, se você estiver ocupada, enquanto ele conserta a máquina, você está fazendo um monte de outra coisa, né? Um monte de outras coisas, você não vai sacar. E se você não sacar que isso é um problema, que a tua máquina nem estragada estava, que você mesmo poderia ir lá na prateleira de fios e pegar uma outra linha da mesma cor e testar, você vai morrer e não vai saber. Porque ele não vai contar para você. Ele não vai dizer para você que o problema era o fio. Faz sentido? Faz sentido? Então, anote aí. Quando a minha máquina começar a apresentar problema, arrebentar o fio, eu preciso observar o próprio fio. Então, existem no GPS, que é o guia de problemas e soluções, não é só buscar a solução. O primeiro erro é esse, buscar apenas a solução. Você precisa desvendar qual foi o problema. O que aconteceu para a minha máquina estar arrebentando? E a partir desse momento, quando você sacar que foi aquilo, já era. Esse é um aprendizado seu. Ninguém te rouba, ninguém te toma. Sempre você vai ter esse aprendizado. É maravilhoso, porque é muito maravilhoso quando eu me torno uma costureira independente. Porque a minha máquina começa a arrebentar a linha, eu já vou observar e vou descobrir o porquê. Entende? Por quê? Se a minha máquina está arrebentando a linha, o problema não é a máquina. A máquina está quebrando a agulha. O fato da máquina estar quebrar a primeira agulha não é o problema, definitivamente, na maioria das vezes, o problema não é a máquina, ela quebrar a primeira agulha. O problema foi o que você fez que contribuiu para a máquina quebrar a agulha. Só que, vamos lá, se eu sei que se eu costurar uma emenda grossa, a máquina enroscar, o transporte não conseguir puxar, os dentinhos da máquina não conseguir puxar, ela patinar e quebrar a agulha, pode acontecer que só quebrou a agulha. Você vai trocar a agulha. Só que se ao trocar a agulha, olha que como que os problemas crescem. Só que ao trocar a agulha da sua máquina de costura, tá? Ao trocar a agulha da máquina de costura, você coloca do lado errado. Agulha. Pode haver essa possibilidade, colocar do lado errado, não encaixar até o final, colocar uma agulha errada, só que nós temos 3 possíveis soluções, tudo na agulha. E aí, você vai tentar costurar e não vai conseguir. Mesmo num tecido sem ter emenda, você não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? É porque quebrar a agulha? Não necessariamente, é porque houve uma troca de agulha e nessa troca de agulha aconteceu esse fato de você, na ânsia, na correria, na agitação, né? Na ansiedade de terminar seu projeto, você foi lá e colocou a agulha de forma errada. E aí a máquina não costura. Você entendeu? E aí, meu amor, você vai fazer aquela ligaçãozinha técnica desesperada, buscando a solução.
Mas o mecânico só vai vir, ele vai encaixar a sua agulha, posicionar corretamente se esse for o problema, ou vai colocar a agulha correta e você não vai saber, e você, quando acontecer novamente esse mesmo fato, você vai pagar a visita técnica. Novamente, porque você está no loop, no ciclo repetitivo. A máquina estraga, o mecânico conserta, o problema volta novamente. Então, vamos sair, você que é costureira, você que é iniciante na costura, vamos aprender? Toda vez que a sua máquina estragar, se pergunte, o que aconteceu? Toda vez que a sua máquina apresentar qualquer defeito, faça uma pergunta para você. O que aconteceu nos últimos minutos, nos últimos segundos? Qual foi o procedimento? O que eu costurei? Que forma que eu segurei o tecido? Eu troquei linha, eu troquei agulha. Teve um fato que aconteceu na minha empresa. E eu estava conversando com a encarregada e ela estava montando uma amostra no dia. Quando ela estava ali conversando comigo, acho que por eu estar perto, ela mexendo na máquina, costurando, ela ficou um pouco agitada, né? Porque é ruim, né? Costurar com alguém perto. Como que é para vocês? Deve ser horroroso, né? E aí, a agulha quebrou. Quebrou. Por que quebrou? Porque ela segurou o fio assim, ela puxou o fio, a agulha era fininha, ela quebrou. Ela foi lá, pegou uma outra agulha, colocou na máquina de costura. E a máquina não costurou. No momento que a máquina não costurou, ela, tipo assim, ficou sem entender. E qual seria o posicionamento correto de uma pessoa que não tem conhecimento de como economizar tempo e dinheiro, né? Qual seria o procedimento? Ligar para o mecânico. Uai, quebrou a agulha, a máquina não está funcionando. Aí eu falei, peraí, deixa eu dar uma olhada aí. Eu só sentei, gente, e olhei para a máquina. Eu falei, a agulha está do lado errado. Eu não coloquei a mão em nada, eu só olhei. Falei, a agulha está do lado errado. Ela fez uma carinha assim de assustadinha, foi lá, virou a agulha para o lado certo, a máquina voltou a costurar perfeitamente. Então, se você aprender isso, você vai economizar muito tempo, muito dinheiro e muito estresse, tá? Então, você vai economizar, por quê? Você vai entender por que a máquina está dando defeito. E nessa sequência, tá? De aulas que você vai ter todos os dias às 7 e 7 da manhã, vai te trazer um caminho, vai te trazer os passos para a independência. Então, procure anotar e colocar no seu celular, tá? Para despertar às 7 e 7 da manhã, que todos os dias vai ter, de segunda a sexta-feira, aulas 101 erros, GPS, que traz para você um guia de problemas e soluções para sua máquina de costura, tá? Se você tem um sonho de se tornar uma costureira independente de mecânico, economizar tempo e dinheiro, você vai estar no lugar certo. Como eu disse, quando eu for para a máquina, amanhã vai ser uma aula onde eu vou trazer para você, na aula de amanhã. Então, na aula de amanhã, você vai aprender você vai aprender o lado correto da canelinha. Vou trazer para você os problemas que isso causa, quais são as soluções. Eu já vou para a máquina. Então, você vai precisar estar me seguindo no perfil oficial da Mecânica da Costura e também você precisa estar pelo canal do YouTube. No canal do YouTube, eu ia falar Elaine Magari, não é Elaine Magari, tá? É Costureira Independente. Canal do YouTube, Costureira Independente Oficial. Esse é o nosso canal do YouTube. Então, me segue, se inscreve lá, ativa as notificações, que assim que tiver um vídeo novo, você vai estar aprendendo. E também não vai perder essas sequências de aula do 101 erro, né? Então, primeiro erro é buscar apenas a solução. Ao buscar apenas a solução, sem entender a causa do problema, ele volta a se repetir novamente ou constantemente, tá bom? Aprendeu, gente? Outra coisa, essas aulas serão curtas, tá? Começarão às 7 e 7
né? Mais ou menos ali, 7 e 7 da manhã, e vão demorar no máximo aí 30 minutos. Então, porque vocês precisam trabalhar, né? Uma coisa que eu uso e indico para as pessoas que estão aprendendo cuidar da máquina de costura, que estão nesse universo, né, de cuidados, amor com a máquina de costura, com essa preocupação em economizar tempo e dinheiro, é sempre utilizar 4 dos 5 sentidos principais. 4 deles nós utilizamos para economizar esse tempo, economizar esse dinheiro. São 4 sentidos. Um é o ouvir. Então, é o que vocês disseram. Eu ouço muito barulhos diferentes. A correia faz barulho diferente. Né? Lembra que eu falei para se perguntar? A correia vai fazer barulho diferente. Eu vou usar a visão para ir olhar se a minha correia está quebrada, trincada, né? Eu vou usar o meu tato para sentir se a agulha está áspera, está com a ponta quebrada, né? A ponta da lançadeira e de loopers também. Então, eu vou usar o tato. E o olfato eu vou usar também. Como que eu vou usar, Elaine? Sentindo cheiros estranhos. A máquina libera alguns cheiros ruins, que por exemplo, quando ela está queimando algum plástico. Às vezes, dá um pequeno curto na sua máquina, na caixa de liga e desliga, e ela começa a superaquecer e começa a derreter plástico. Ou no próprio cabo de alimentação de energia que vai para o motor também. Então, eu sinto o cheiro e imediatamente eu vou buscar onde está esse cheiro. Se eu vejo poeira preta caída no chão, eu também vou investigar. Eu vou atrás de buscar qual que é a causa daquele problema, tá? O que acontece? A maioria das pessoas continua a vida que segue. Não pode vida que segue. Nós precisamos tirar uns segundinhos para descobrir o que está acontecendo e solucionar. O segredo maior é você saber como solucionar. Só que se eu sei solucionar e não sei identificar, não vai resolver. Beleza? Então, use os 4 sentidos principais. Fez sentido para você?